E se a gente pegasse um poema épico de 700 anos para diagnosticar a alma de um personagem de série? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos mergulhar fundo e descobrir o lugar exato de Tyler Galpin, de Wandinha, na complexa arquitetura moral do inferno de Dante. Toda a nossa investigação parte dessa pergunta. Se a gente aplicar as regras da Divina Comédia, qual seria o destino eterno do Tyler? E a resposta, olha, é muito mais específica e, eu diria, assustadora do que se poderia imaginar. De um lado, a gente tem o nosso sujeito, o barista que parecia tão comum e que se revela um monstro. Do outro, o nosso mapa, uma cosmologia moral lá do século XIV que pune cada pecado com uma precisão poética. O nosso trabalho aqui é entender direitinho onde uma peça se encaixa na outra. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para Dante, sabe, não é só o que a pessoa faz que importa. O mais importante é o porquê e o como ela faz. A intenção, no fim das contas, é tudo. E aqui tá o pulo do gato. No universo de Dante, os pecados que usam a inteligência, tipo fraude, traição, sabe? Aqueles que pervertem o dom da razão para o mal, são infinitamente piores que os pecados da paixão, como a violência. Violência é coisa de bicho, mas traição, a traição é uma coisa diabolicamente humana. Ok, vamos começar pelo mais óbvio, né? A acusação número 1 contra o Tyler. A violência. A brutalidade pura e simples do Hyde. É o nosso ponto de partida. A lista de crimes é longa e bem sangrenta. São atos de pura selvageria, que se a gente olhar por cima, parecem ter um endereço certinho lá no mapa do inferno. Olhando para essa lista, parece fácil, né? O destino do Tyler tá selado. 7º círculo, lá onde os violentos fervem num rio de sangue. Parece o lugar ideal para um monstro como Hyde. Só que a história é um pouquinho mais complicada. E é bem aqui que a nossa investigação dá uma virada de 180 graus. Porque a prova que muda o jogo todo, mas tudo mesmo, não vem de ninguém de fora. Vem da boca do próprio Tyler. A principal defesa seria essa, certo? A gente pode pensar, mas ele foi manipulado, condicionado, virou uma arma contra a própria vontade. Um peãozinho no jogo da Laurel Gates. Mas, será que essa história se sustenta? Pois é, tá aí. Essa frase, ela simplesmente destrói qualquer argumento de defesa. Ele não só se lembrava do que o Hyde fazia, ele sentia prazer naquilo. Um prazer que ele mesmo descreve, palavra por palavra, como delicioso. E olha que interessante, na teologia moral isso tem nome, delectar-se humorosa. É o momento em que a alma consente com o mal, em que ela se delicia com ele. Ou seja, mesmo que a primeira transformação tenha sido forçada, o prazer que ele sentiu depois prova que a vontade dele se alinhou com a do monstro. Ele não era um fantoche, era um cúmplice. Então, com esse consentimento provado, o crime do Tyler vai muito além da simples violência. Vira um pecado de fraude, de traição. E para achar o lugar dele, a gente vai ter que descer. Descer muito, mas muito mais fundo no inferno. Chegamos. Bem-vindos ao 9º círculo, o Cócito. Esquece fogo e enxofre. Aqui é o fundo do poço do universo moral de Dante. É um deserto de gelo. Um lugar onde o calor do amor de Deus simplesmente não chega. E o castigo aqui é a ausência total de vida, de movimento. E o legal é que dá para ser bem específico. O 9º círculo tem 4 zonas. Caína, para quem trai a família? Talvez. Ele traiu o pai, mas não é o crime principal dele. Antenora, traidores da pátria, também se encaixa um pouco, mas o pecado dele foi mais íntimo, mais pessoal. Judeca, para quem trai seus mestres? Bom, ele de fato matou a Laurel Gates, mas ela era uma mestra do mal, então isso complica o julgamento. Sobra uma. E essa? Nossa, essa serve como uma luva. E é isso. Chegamos ao veredito. O endereço exato do Tyler no inferno não é definido só pelo crime dele, mas por uma regra teológica, que é única, aterrorizante e, sinceramente, parece que foi escrita pensando nele. O destino final do Tyler é a Ptolemeia. O pecado principal dele não foi a violência, foi a traição. A traição da confiança que a Wandinha, justa Wandinha que não confia em absolutamente ninguém, depositou nele. Ele quebrou o laço sagrado da amizade. Mas calma, que não acabou. Essa zona tem uma regra especial, uma regra bizarra e aterrorizante que explica tudo.
É aqui que um texto de 700 anos se conecta de um jeito chocante com a série. A Ptolomeia tem um detalhe que vai muito além de só um castigo. E aqui vem a bomba. Segundo Dante, os pecadores da Ptolomeia são condenados no exato momento em que cometem a traição. A alma deles cai direto para o inferno, na hora. Enquanto isso, o corpo fica aqui na terra possuído por um demônio até o dia da morte natural. E tá aí a conexão. É brilhante. A teologia de Dante dá uma explicação perfeita para o que é o Hyde. O monstro não é uma segunda personalidade. Ele é a manifestação daquele demônio que tomou o corpo do Tyler no exato instante em que a alma dele foi condenada pela traição à Wandinha. O Tyler humano, a alma dele já está no inferno. Ok, mas se a alma dele já está lá sofrendo, como é esse sofrimento? No inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Ele tem um nome, contrapasso, e ele sempre espelha a natureza do pecado de uma forma terrivelmente poética. Na Ptolomeia, é assim. Os traidores ficam deitados de costas no lago de gelo. Aí, quando eles choram, seja de dor, de remorso, o que for, as lágrimas congelam na mesma hora. Elas formam uma máscara, uma viseira de cristal sobre os olhos. Eles são obrigados a sentir toda a dor, mas sem nunca conseguir botar para fora, ficando cegos pela própria tristeza congelada. É ou não é uma justiça poética perfeita? O garoto que usou uma falsa vulnerabilidade para manipular todo mundo, agora está eternamente preso, exposto e cego pela sua própria dor. Uma dor real, congelada, que ele não consegue superar. Acabou. Ele não pode mais usar as emoções para enganar ninguém. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, que é bem inquietante. Se essa análise estiver correta, se a alma do Tyler já está lá, pagando pelos crimes no gelo do nono círculo, então o que é aquela figura que a gente vê andando pela Terra? Um corpo vazio? Um demônio? E pode existir alguma chance de redenção para uma casca sem alma?